Ao longo do último ano, a dinâmica entre o Irã e o Israel deixou de se encaixar nos padrões tradicionais de crises episódicas no Oriente Médio. O que antes era interpretado como uma sequência de confrontos indiretos, alternando entre picos de tensão e períodos de relativa contenção, passou a assumir as características de um confronto contínuo, com características cada vez mais diretas e previsíveis. Esse novo cenário sugere algo mais profundo do que uma simples escalada militar. Ele aponta para uma transformação estrutural na lógica da dissuasão regional. As regras tácitas que governavam o equilíbrio de poder, baseadas em respostas calculadas, atrasadas e limitadas, parecem estar sendo corroídas. No lugar delas, surge um ambiente em que ataques, retaliações e demonstrações de força se tornam parte de uma rotina estratégica. Dentro desse contexto, a chamada Operação True Promise 5, anunciada por Teherã em junho, simboliza mais do que uma resposta pontual. Ela representa a consolidação de uma nova postura iraniana diante da pressão externa. Uma postura em que a ideia de contenção absoluta perde espaço para uma lógica de reação mais rápida, mais direta e menos condicionada ao risco de escalada imediata. A escalada e o papel do Líbano como epicentro secundário do conflito. A mais recente fase de intensificação do conflito foi desencadeada por ataques israelenses ao Líbano. Para o Irã, o Líbano não é apenas um país vizinho em crise permanente, mas uma peça central de sua arquitetura de influência regional. Para Israel, no entanto, o problema não é o Líbano em si, mas o fato de que o território libanês funciona como plataforma estratégica de projeção iraniana. Essa diferença de percepções alimenta uma dinâmica de conflito assimétrico. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e sua equipe têm adotado uma linha política que busca reduzir, conter ou neutralizar essa influência a qualquer custo, especialmente no que diz respeito a grupos armados alinhados a Teherã. Dentro dessa lógica, o Líbano se torna não apenas um teatro de operações secundário, mas um ponto sensível onde a disputa entre Israel e Irã se materializa de forma mais visível. Cada ataque, cada resposta e cada movimento político em torno de Beirute é interpretado como parte de uma disputa mais ampla pela configuração de poder no Oriente Médio. Operação True Promise 5 e o colapso da lógica de resposta controlada. A Operação True Promise 5 deve ser entendida dentro desse quadro de erosão das antigas regras de engajamento. Em décadas anteriores, a estratégia iraniana era marcada por respostas cuidadosamente calibradas. Um ataque direto ao território iraniano, por exemplo, frequentemente resultava em retaliações indiretas, atrasadas ou simbólicas, projetadas para evitar uma escalada fora de controle. No entanto, esse padrão vem mudando. O Irã passou a demonstrar menor tolerância a ataques repetidos contra seus interesses regionais e internos. A resposta já não precisa ser mediada por longos ciclos de cálculo político. Ela pode ser mais imediata, mais explícita e mais visível. Esse deslocamento não significa ausência de estratégia. Pelo contrário, indica uma adaptação a um ambiente em que a escalada constante deixou de ser exceção e passou a ser regra. O conflito não é mais percebido como um evento extraordinário, mas como um estado permanente de tensão administrada. A normalização da pressão e a adaptação iraniana ao estado de conflito contínuo. Ao longo do último ano, o Irã passou a lidar com uma sequência quase contínua de pressões. Sanções econômicas, sabotagens, ataques contra a infraestrutura, assassinatos direcionados e ações militares indiretas tornaram-se parte do cotidiano estratégico do país. O efeito acumulado dessas ações não foi o colapso da capacidade de resposta iraniana, mas uma adaptação psicológica e operacional. Em vez de provocar paralisia, a pressão constante parece ter produzido um tipo de resiliência estratégica. O elemento surpresa, que antes tinha grande impacto, perdeu parte de sua eficácia. Esse processo é central para entender o dilema estratégico enfrentado por Israel. A suposição de que cada novo ataque poderia gerar choque suficiente para alterar o comportamento iraniano tem se mostrado cada vez menos precisa. Em vez disso, o efeito cumulativo das ações parece ter levado Teherã a um estado de alerta permanente, no qual a guerra não é mais uma exceção, mas um pano de fundo constante. O desgaste da dissuasão e a mudança na lógica da escalada. A estratégia israelense, baseada na ideia de dissuasão por meio de pressão contínua, enfrenta agora um problema estrutural. Em vez de impedir a escalada, essa abordagem pode estar contribuindo para sua normalização.
A lógica tradicional da dissuasão pressupõe que o custo de uma resposta supera o benefício do ataque inicial. No entanto, quando ambos os lados passam a operar em um ambiente de conflito contínuo, essa relação se altera. O custo deixa de ser decisivo e a resposta passa a ser incorporada como parte do ciclo normal de interação. Nesse novo cenário, o risco não é apenas a escalada direta entre Israel e Irã, mas a transformação do conflito em um sistema autossustentado de ações e reações, no qual cada evento alimenta o seguinte: o impacto regional e a ampliação do conflito para além do eixo Irã-Israel. As consequências dessa transformação vão muito além da relação bilateral. O aumento da tensão levou Teherã a adotar posições mais rígidas em outros processos diplomáticos. Relatos indicam que o avanço de negociações internacionais foi afetado pela escalada regional, incluindo discussões previstas em países europeus como a Suíça. Além disso, declarações sobre possíveis medidas de pressão envolvendo rotas estratégicas de energia, como o Estreito de Hormuz, reforçam a dimensão global do conflito. O Estreito de Hormuz é uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo, e qualquer instabilidade na região tem impacto imediato sobre mercados internacionais e segurança energética. Essa interdependência global transforma o conflito em algo que ultrapassa o âmbito regional. O envolvimento indireto dos Estados Unidos torna-se inevitável, não apenas por alianças políticas, mas pela própria estrutura do sistema energético internacional. O Líbano como ponto de inflexão permanente. Apesar das tentativas diplomáticas de conter a escalada, o Líbano continua sendo um dos principais pontos de instabilidade. A presença do grupo armado Hezbollah adiciona uma camada de complexidade ao conflito, já que não se trata de um ator estatal tradicional, mas de uma organização militar e política com forte influência interna. A fragilidade institucional do Estado libanês dificulta a implementação de acordos duradouros. Mesmo quando há cessar-fogo formal, a capacidade de controle sobre todas as forças armadas em território nacional é limitada. Isso cria uma situação em que acordos existem no papel, mas não necessariamente se traduzem em estabilidade no terreno. Para Israel, essa realidade significa que qualquer entendimento com o governo central do Líbano não resolve automaticamente a questão da segurança na fronteira norte. Para o Irã, por outro lado, o Líbano continua sendo um dos poucos instrumentos de influência direta na contenção de Israel. Um cessar-fogo instável e a fragilidade dos acordos recentes. Mesmo quando acordos de cessar-fogo são anunciados, como os reportados recentemente entre Israel e forças atuantes na região, sua durabilidade permanece incerta. Violações ocorrem em poucas horas, o que reforça a percepção de que a diplomacia formal não acompanha a realidade militar no terreno. Em situações anteriores, como tentativas de acordo em meses anteriores, o padrão foi semelhante. A existência de um texto diplomático não garante sua aplicação prática, especialmente quando atores não estatais possuem capacidade operacional independente. Essa desconexão entre diplomacia e realidade militar é um dos principais fatores de instabilidade atual. Conclusão: um sistema de conflito sem freios claros. O cenário atual entre Irã e Israel não pode mais ser descrito apenas como uma sequência de crises regionais. Ele se aproxima de um sistema de conflito permanente, no qual a distinção entre paz e guerra se torna cada vez mais difusa. A antiga lógica de dissuasão, baseada em respostas calculadas e na prevenção da escalada, está sendo substituída por uma dinâmica em que a escalada é contínua e, em alguns casos, esperada. Nesse ambiente, a estabilidade regional torna-se mais difícil de alcançar e o risco de expansão do conflito aumenta a cada nova rodada de ataques e retaliações. O Oriente Médio entra assim em uma fase em que a guerra não é necessariamente declarada, mas tampouco evitada. Um estado intermediário em que o conflito deixa de ser um evento e passa a ser um ambiente.